painel da LBV, Centro Espiritual Universalista apresenta lições bíblicas. Idumeia. Onde é que morava essa senhora? Idumeia. De onde aparece? É no Velho ou no Novo Testamento? Claro, no Velho Testamento. E não era senhora nenhuma. Era aquele país cujos povos descendiam de Esaú, filho de Isaac. Depois de estarem muito tempo em guerra com os judeus, foram subjugados por Hircano, o qual os obrigou a receber a circuncisão e festejar o sábado. Vindo socorrer os rebeldes de Jerusalém, cometeram todo gênero de horrores e voltaram carregados dos mais ricos despojos da Judéia. Quem conta bem a história é Flávio José. Legião. Também está na Bíblia essa palavra, citada pelo próprio Jesus. Em outras passagens do Evangelho. Quantos soldados tinha uma legião no Império Romano? No tempo do Império Romano. Quantos soldados tinha uma legião? Vamos passar o espanador na memória, vamos? 1, 2 e... exatamente. 6.000. Imagine, para a nossa LBV é legiãozinha. Porque a legião tem vários zeros à direita. Louvado seja Deus. Levi. Quem foi mesmo Levi? E onde aparece? Perfeitamente. No Velho Testamento foi o terceiro filho de Jacó. Ele e Simeão mataram os moradores siquemitas por vingança da desonra de sua irmã Diná, como se refere Moisés na Gênesis capítulo 29. No Novo Testamento da Bíblia Sagrada, Levi foi aquele famoso publicano que veio a ser apóstolo de Jesus com o nome de São Mateus. Essa aqui é a maior. Como é que se chamavam os descendentes de Levi? E um deles era Moisés? Exato, levitas. Esses descendentes de Levi, chamados levitas, eram particularmente escolhidos para cuidar do santuário. Basta ver o Êxodo de Moisés, no Pentateuco da Bíblia Sagrada. E já que falamos em Levi, nos levitas, e o Levítico, que é mesmo Levítico? L-E-V-I, acento agudo. T-I-C-O. Levítico. Perfeitamente. Terceiro livro do Pentateuco, assim chamado por compreender principalmente as leis e ordenações pertencentes aos sacerdotes, aos levitas e aos sacrifícios.
Nesse livro escrito por Moisés, se descreve a história do que se passou nos 8 dias da sagração de Arão, sumo sacerdote, e também de seus filhos. É um dos primeiros livros da Bíblia Sagrada. Leviatã. Essa palavra bíblica aparece no poeta Castro Alves. Todos se lembram, né? Leviatã. Que era mesmo Leviatã? Perfeito. Essa palavra, que se repete várias vezes na Escritura, no Velho Testamento, geralmente significa, no sentido moral, Satanás, anjo do mal, figurado também no monstro marinho, cujo sinônimo é crocodilo, como se vê no livro do patriarca Jó, e também nos Salmos. Leviatã, L-E-V-I-A-T-A, em cima do A. Leviatã, figurado por um monstro marinho. Sinônimo, crocodilo. Basta ver o livro de Jó. Agora o céu da LBG apresenta lições bíblicas. É a Bíblia para o povo. A Bíblia trocadinha em miúdos. A Bíblia na fala dessa gente prodigiosa, brava gente brasileira. Vamos então passar o espanador na memória? Amorreu. A-M-O-R-R-E-U. Quem foi Amorreu? Muito bem. Foi o tronco do povo desse nome, chamado os Amorreus. Etimologicamente significa gente das montanhas. Habitou e povoou a parte da Arábia, que fica além do Jordão, desde o rio Arnon até o monte Alermon. Os amorreus habitavam a terra de Canaã, antes da conquista da mesma pelos hebreus, de quem mais tarde foram tributários. Em que parte da Bíblia aparece essa história? Perfeito, Gênesis e Êxodo, do Pentateuco de Moisés, no Velho Testamento da Bíblia Sagrada. Amri, A-M-R-I, Amri. Que diabo isso é aquilo? Espanador na memória. Havia 6 com esse nome, Amri. Nome de um dos reis de Israel, que foi antes general dos exércitos de Elá e Baasa. Estava ele dirigindo o assédio de Gelbeton, cidade dos filisteus, quando soube que Elá tinha sido assassinado por Zambri, que usurpara o trono. Imediatamente o exército o aclamou como rei de Israel. Foi então sitiar Zambri em Terça, para onde se havia retirado, o qual, mandando incendiar o palácio onde se encontrava, morreu com toda a família. Não teve, porém,
um reinado calmo, porque Tebni, que tinha sido escolhido pelos poderosos para ocupar o trono, o disputou com ele pelo espaço de 4 anos, ficando a nação dividida em 2 grandes facções. Morrendo Tebni, reinou ele 12 anos, mas foi exterminado por Yahvé com toda a sua geração devido à sua impiedade. Em que história aparece isso aí? Muito bem, minha gente. 3º livro dos reis. Qual foi o número 2? Perfeito, da família de Becon, da tribo de Benjamim. Está nos Paralipômenos. O 3º, um homem da tribo de Judá, da família de Farés, Paralipômenos, ou Crônicas. O 4º, Amrei, um filho de Miguel, príncipe da tribo de Issacar, no reinado de Davi, também Paralipômenos, ou Crônicas. O número 5, um filho de Bani, descendente de Farés, Paralipômenos. E finalmente o 6º e último, pai de Acur, que tomou parte na reconstrução do muro de Jerusalém. E onde aparece este último? Exatamente, em Esdras, no 2º tomo. Agora o céu da LBG apresenta lições bíblicas. É a Bíblia para o povo. A Bíblia trocadinha em miúdos. A Bíblia na fala dessa gente prodigiosa, brava gente brasileira. Vamos então passar o espanador na memória? Amtar, A-N-T-A-R. Amtar. Quem foi? Era um homem? Era uma mulher? Claro que não, era uma cidade da tribo de Zabulon. Você se precipitou. Anaat, A-N-A-A-T. Quem foi esse juiz, hein? Anaat. Foi juiz nenhum, cidade da tribo de Efraim. É assim vocês vão quebrando a cabeça. Aqui a escola é risonha e franca. Anarat, A-N-A-A-R-A-T. Quem foi esse cidadão ilustre? Foi cidadão nenhum, claro. Cidade da tribo de Issacar. Muita gente poderá dizer, para que tanto nome, tanta coisa? É para que vocês vejam quanto a gente ignora neste mundo. Para ser humilde. Não é? Tem que aprender muita coisa ainda. Leva a vida toda aprendendo. Então prova que uma vida só não basta. É preciso renascer para continuar aprendendo. Compreendeste? Ou queres que te explique? Atendimento, moro? Anab, A-N-A-B. Que é? Perfeito, Anab é um monte na tribo de Judá, junto ao qual havia uma cidade com o mesmo nome, fortificadíssima. Foi edificada pelos gigantes filhos de Enac. E onde está essa história? Em que livro? Perfeitamente, Josué, capítulo 11. Lá você encontra. Anak, A-N-A-C, Anak.
Perfeito, uma aldeia situada ao setentrião das tribos de Benjamim e de Efraim. Anadote, A-N-A-D-O-T. Que diabo disso é aquilo? Claro, cidade na tribo de Benjamim, concedida aos levitas. Anamá, perfeito, cidade da tribo de Benjamim. Ananel, A-N-A-N-E-L, Ananel, ou Ananel, como dizemos nós. Que muita gente quer que o L seja pronunciado à moda castelhana. Brasil, nacional. Mas só o gaúcho consegue dizer isso. Quando o carioca começa a dizer assim, fica pedante, que eu vou te contar. Repara só. Ananel, quem foi Ananel? Sexagenário, 8º sumo sacerdote depois de Arão, irmão de Moisés. 28º depois da volta do cativeiro dos judeus em Babilônia. Esse Ananel era muito conhecido e estimado por Herodes o Grande. Grande é o modo de dizer historicamente, porque de grande não tinha nada. Foi aquele infeliz que mandou matar mais de 2.000 crianças para ver se entre elas liquidava o menino Jesus. Esse é que é Herodes o Grande, imagine que piada, hein? Herodes o Grande, eu, hein? Bom, mas logo que esse príncipe foi reconhecido rei, esse Herodes chamou Ananel para junto de si e o honrou com o supremo sacerdócio. Anarabaquém. Que bicho é esse, hein, minha gente? Anarabaquém? Perfeito, era o nome que davam os hebreus ao seu supremo ministro. Que nome bonito, mas não vai botar no seu filho, né? Anarabaquém da Silva. Anat. A-N-A-T. Anat. Quem foi esse Anat? Perfeito, pai de Sangar, que matou 600 filisteus com uma relha de arado. Sabe lá o que é isso? Maior só Sansão. Por sinal que Anat aparece no livro dos Juízes e deve estar lá no capítulo 3. Andor. O que significa essa palavra? Todo mundo sabe. Mas vamos ver a origem de Andor. Devagar com Andor. Perfeito. Suporte no qual foi conduzida a arca do Senhor depois da passagem do Jordão ao redor da cidade de Jericó. André. Quem foi André? Essa todo mundo sabe, mas acontece que havia 2 com esse nome. Vamos ver se vocês acertam. O primeiro, todo mundo sabe, foi apóstolo de Jesus. Era da cidade de Betsaida, irmão de São Pedro, discípulo de São João Batista. O sinal que ele foi martirizado por ordem procônsul Egeu. André, irmão de Pedro. Agora, quem foi o outro André? Exato, aquele que foi mandado juntamente com Aristeu pelo rei do Egito, Ptolomeu Filadelfo, para pedir a Onias, sumo sacerdote, que lhe mandasse alguns doutores capazes de traduzir o Velho Testamento. Parece incrível, mas até hoje ainda pouca gente sabe traduzir esse Velho Testamento. Andrômaco. Quem foi Andrômaco? Aliás, tem que falar juntamente com o nome de outro. Gemelo. Quem foram esses 2? Perfeito. Foram 2 irmãos de grande merecimento, os quais Herodes mandou desterrar por se oporem à morte de Alexandre e de Aristóbulo. Aí está a explicação do desterro. E vamos a mais uma perguntinha da Bíblia trocada em miúdos.
Vamos lá, a última de hoje. Andrônico. Vocês já ouviram falar nesse nome, Andrônico. Quem foi mesmo Andrônico? E quantos houve? Tenente-general dos exércitos do rei Antíoco Epifânio. Mandou matar a traição o pontífice Onias. Mas a lei divina permitiu que algum tempo depois ele também fosse morto da mesma forma e no mesmo lugar em que mandou dar morte cruel a esse pontífice. Onde está esse Andrônico? Esse primeiro, porque temos um segundo. Exatamente, no segundo livro dos Macabeus, Velho Testamento da Bíblia Sagrada. A gente deve estudar mesmo Bíblia, essas coisas, para não ser burro, porque não há coisa mais triste que ser burro. E agora o segundo Andrônico, perfeito, este foi discípulo de Jesus, parente do apóstolo Paulo, que foi martirizado em Jerusalém, juntamente com sua mulher que se chamava Júnia. São Paulo, apóstolo, fala nele na Epístola aos Romanos. E o céu da LBV, Centro Espiritual Universalista, apresenta lições bíblicas. Quem foi mesmo Pilatos? Perfeitamente. Foi o quinto governador romano da Judéia, sucedeu a Arquelau. Ao contrário do que acontecia, ele foi assumir o cargo levando consigo sua mulher. Logo à chegada entrou em choque com os judeus, devido a seus soldados terem entrado em Jerusalém conduzindo suas insígnias, quando o costume era conservá-las fora. Em seguida, mandando empregar dinheiro sagrado na construção de um aqueduto, houve ainda por parte dos judeus um protesto tremendo, seguido de amotinação. Pilatos, mandando infiltrar-se por entre a multidão grande número de soldados romanos disfarçados, reprimiu com tal violência o motim que houve grande quantidade de mortos e feridos. Pela terceira vez entrou em atrito com o povo ao mandar guardar no palácio de Herodes alguns escudos dourados em honra do imperador Tibério. E novamente houve protestos não atendidos. Seu modo de agir diante de nosso Senhor Jesus Cristo deixou patente que se achava disposto a fazer justiça, mas o apego ao cargo, o medo dos judeus, tudo isso o impediu por interesse próprio, porque não queria ser acusado diante do imperador. Mostrou que preferia mais o poder temporal ao poder eterno. Assim, acabou mandando crucificar o Cristo de Deus, embora proclamando a sua inocência, que não havia mesmo nada contra Jesus. Durante o julgamento, foi advertido por sua mulher, que sonhou, e lhe mandou dizer: não te metas no julgamento deste justo, que o sangue dele não caia sobre ti. Então Pilatos
Pôncio Pilatos procurou acomodar a sua consciência dentro de uma bacia com água. Lavou as mãos, ato pelo qual julgou fazer recair a culpa da condenação do Cristo sobre os judeus. Daí a expressão, lavei as mãos na bacia de Pilatos. Mas isso não isenta ninguém de culpa. Isso é um ato de covardia. Por isso, Pilatos passou a história como um juiz covarde. Ficou com as conveniências mundanas e não teve coragem de fazer valer a força da verdade pelo poder da justiça. Resultado, foi chamado a Roma em consequência de queixa contra ele formulada pelos samaritanos. O que é que aconteceu? Pilatos foi banido para Viena, ao sul da Gália, e ali se suicidou. Assim terminam todos os indivíduos que não aplicam a si mesmos a justiça de Deus. Pináculo. Em São Mateus, nós vemos esta palavra. Lembram? Evangelho segundo Mateus, capítulo 4. Que era mesmo essa palavra, pináculo? Exatamente, parte elevada do templo onde Jesus foi conduzido por Satanás para contemplar a magnificência do mundo. Satanás lhe disse, eu te darei tudo isto, se prostrado me adorares. Ora, tudo aquilo era de Jesus, e conto do vigário esse. Então Satanás ia dar a Jesus o que já era de Jesus. Onde se vê que Satanás não é o que se diz por aí. Satanás é a condição humana, porque o corpo é adversário do espírito. Quando o espírito entra na matéria, ele está sujeito às tentações do mundo. Não é nenhum diabo com chifres, rabo comprido, tridente, nada disso. É o espírito encarcerado no corpo. E o corpo é que é Satanás, é a matéria. Se não houver muita luz, o espírito fracassa e a matéria vence. Basta ver isso. Vocês acham que Satanás podia prometer a Jesus que já era dele? Tudo isto eu te darei se prostrado me adorares? Você já era dele, ele formou o mundo. Como é que Satanás poderia prometer-lhe alguma coisa? Não, é que quando o espírito entra na matéria, passa por uma prova muito séria e geralmente sucumbe. Naufraga, porque a matéria é que é Satanás. E dificilmente pode ser derrotado, só com a proteção divina. Daí a recomendação do Cristo, repetidas vezes, orai, vigiai, para vencerdes as tentações do mundo e da vossa matéria. Louvado seja Deus. E o céu da LBV, Centro Espiritual Universalista, apresenta lições bíblicas. Sintoniza. O que é que significa essa palavra? Exatamente.
mulher que se entregava à prática da magia, geralmente de maneira contrária à lei de Deus. Mas como não há regra sem exceção, por esse motivo Saul expulsou várias delas que se achavam em seus domínios, mas teve a sua predileção por uma que tinha força espiritual. Ela lhe fez aparecer o espírito de Samuel, e Samuel profetizou a Saul sua morte e a morte de seus filhos. E aconteceu batata. Onde é que se encontra mesmo essa historieta? Exatamente no primeiro livro de Reis, capítulo 28, versículos 1 a 24. Piscina. O que tem a ver piscina com a Bíblia Sagrada? Exatamente, porque aparecem piscinas no Velho Testamento e no Novo também, no Evangelho segundo São João, de Bethesda ou Betsaida, tanques ou reservatórios de água existentes em várias cidades e onde era canalizada para regar os jardins. Em Jerusalém havia os tanques de Betsaida, Siloé e Guion. Basta ver o livro dos Reis e também o Evangelho de Jesus, no Novo Testamento da Bíblia Sagrada. Pisídia, P-I-S-I, acento agudo, D-I-A, Pisídia. Que diabo disso é aqui? O que é que vem a ser esse nome aí? Esquisito. Pisídia. Exatamente. Era um distrito da província da Galácia, cuja cidade principal era Antioquia, que outros chamam Antioquia, visitada pelo apóstolo São Paulo. Por isso ficou famosa. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, do Novo Testamento da Bíblia Sagrada. Plátano, quem foi esse grande guerreiro? Plátano. Não foi? Exatamente, não foi guerreiro nenhum. Plátano, árvore silvestre da Palestina, embora também cultivada em outros lugares. Em latim, tem esse nome pomposo, Platanus orientalis, também traduzido como pinheiro em algumas versões da Bíblia. Onde aparece principalmente? Exato, na Gênese de Moisés, capítulo 30, e no livro de Ezequiel, capítulo 31, no Velho Testamento da Bíblia Sagrada. Pleiades, que vem a ser? Claro, grupo de estrelas da constelação do Touro, Taurus. Os antigos se referiam às Pleiades como sendo em número de 7. Quer dizer, as estrelas componentes das Pleiades, mas apenas são vistas 6 a olho nu. Mas há aí uma simbologia interessante do número 7. Aparece em Josué, em Amós, no Velho Testamento da Bíblia Sagrada. Poço, que vem a ser poço na Bíblia, exatamente escavação feita na terra para se encontrar água. Quando não era muito profunda, tirava-se por meio de um cântaro mergulhado. Eram também usadas para o mesmo fim vasilhas de barro, de couro,
baixadas com auxílio de cordas. Havia também poços nos quais se cavavam degraus nas rochas, de modo a atingir a superfície da água. Geralmente os poços ou cisternas eram circundados por meias paredes de pedra. Muitas vezes a escavação era também feita em sentido horizontal, correndo água encontrada pelas depressões do terreno até ser acumulada num local próprio. Diversos desses poços conservaram os nomes daqueles que os perfuraram. Exemplo é o Poço de Jacó, famoso porque ali a samaritana se encontrou com Jesus e recebeu a maior lição da sua vida. Onde aparece? Exatamente no capítulo 4 do Evangelho de Jesus, segundo São João. Pomba. P-O-M-B-A. Pomba. Qualquer criança sabe. A avezinha, mencionada em várias passagens da Escritura ou Velho Testamento, como símbolo de pureza, simplicidade, timidez e graça. Basta ver o livro dos Salmos, capítulo 54, Cântico dos Cânticos, o livro de Oséias. A pombinha era geralmente vendida no átrio do templo, como se vê no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 21, para aqueles sacrifícios ordenados pela lei de Moisés. Também São Lucas, capítulo 3, versículo 22, já aí no Novo Testamento da Bíblia Sagrada. Porco. Porco. P-O-R-C-O. O que é que tem a ver com a Bíblia o porco? Tem muita coisa a ver. Porque Moisés o considerou um animal imundo, conforme preceituava a lei cerimonial. Basta ver o Levítico, capítulo 11. A carne de porco era abominável aos judeus. Basta ver o livro do profeta Isaías, capítulo 65. O porco era símbolo de imundície. E vocês querem saber mais? A condição mais degradante a que um homem podia chegar naquele tempo era de cuidar dos porcos. Era o sinal da última decadência. Curioso. Era proibido comer carne de porco. Basta ver o Levítico e o livro do profeta Isaías.